Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. E a história de Jonas, ela nos ensina principalmente sobre a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É muito importante a gente ter isso. O resumo dos 4 capítulos do livro de Jonas é basicamente esse: a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. A cidade de Nínive, ela seria destruída por um castigo divino, mas antes disso acontecer, Deus chama Jonas para anunciar a eles o que estava para acontecer. E nós entendemos que Deus, no seu infinito amor, quer que todos sejam salvos, mas a mensagem de arrependimento, ela precisa chegar aos ouvidos de quem está caminhando a passos largos para a destruição. Quem está caminhando a passos largos para a destruição eterna. E assim como Jonas tinha a missão de anunciar o juízo de Deus que aconteceria naquela cidade e chamar todos ao arrependimento, você e eu, nós temos uma responsabilidade em anunciar as boas novas de salvação. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então vamos começar falando de Jonas e colocar aqui um ponto para a gente começar esta mensagem. Jonas ouviu uma ordem vinda do Senhor. Jonas ouviu uma ordem vinda do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, como é que você reage quando Deus fala com você? De repente alguém pode pensar assim: ô pastor, é claro que se Deus falar comigo, eu vou obedecer. Será? Adão, lá no jardim do Éden, ouviu a voz de Deus chamando por ele, mas ele se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto que Deus falou que não deveria comer, fez uma atitude rebelde contra o Senhor. A partir daquele momento, seus olhos se abriram, ele percebeu, ele e Eva, tá bom? Quando eu estou falando de Adão, eu estou falando dos dois, perceberam que estavam nus e pecaram contra Deus. Então quando Deus os chama, ele ouve a voz de Deus, ele vai lá e se esconde de Deus. Moisés, quando passou pela situação de não ter água para o povo, ali no deserto, e quando ele orou, Deus falou para ele assim: Moisés, vai à rocha e fala à rocha. Mas assim, era tanta murmuração, era tanta reclamação, era tanta falação no ouvido de Moisés, que ao invés de Moisés obedecer à voz de Deus, Moisés foi lá e bateu na rocha com seu cajado. E a ordem de Deus era: fale à rocha. Então a gente pode concluir que muitas pessoas, né, eu citei 2 exemplos aqui, mas tem muito mais. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir Deus falar com elas, mas da mesma forma, cada uma dessas pessoas teve uma reação diferente ao ouvir a voz de Deus. Alguns se esconderam, outros desobedeceram, outros duvidaram, como é o caso de Gideão, que foi fazer prova com Deus, e outros não sabiam que era Deus que estava falando com ele, como o caso do menino Samuel, né? Então, muitas vezes a pessoa ouve a voz de Deus, mas ela tem uma reação totalmente diferente daquilo que Deus queria que ele fizesse, que era ouvir e obedecer. Voltando ao livro de Jonas, que é o tema da mensagem, vemos que Jonas, ao ouvir a voz de Deus, ao invés dele obedecer a ordem divina,
ele tem uma reação estranha, né? Ele tem uma reação contrária, e ele tenta fugir da presença de Deus. Ele tenta fugir da presença de Deus. Muitas pessoas às vezes acham que Deus fala somente com sussurros no ouvido, ou através de gritos e sapateados, ou somente quando recebe palavras boas, do tipo assim: Deus vai te honrar. Opa, então Deus falou comigo. Mas não seria o contrário? Não seria eu que deveria honrar a Deus? A gente começar a trabalhar esses jargões que vêm em cima da nossa vida. Não seria eu que deveria honrar a Deus? Deus vai acabar com seus inimigos, e por aí vai. Mas em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, está escrito assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é a revelação final. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Todo plano, todo projeto determinado por Ele vai se cumprir, pois o poder está nas suas mãos. Aleluia! Glória a Deus! E eu volto a perguntar: como você reage quando Deus fala com você? Como você reage quando Deus fala com você? Quando lemos o próximo versículo, como eu disse aqui, vemos que Jonas tentou fugir da presença de Deus. E quantas vezes somos confrontados lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, e muitas vezes fazemos o mesmo. Tem pessoas que até para não lerem a Bíblia e não sentirem o peso da responsabilidade, já colocaram nas suas mentes a seguinte desculpa: ler a Bíblia é muito difícil, minha cabeça não é boa para entender a Bíblia, eu começo a ler, eu não entendo nada, eu começo a ler a Bíblia e eu começo a dormir. São desculpas, irmãos. A nossa fé está baseada na palavra de Deus, a nossa fé ela é firmada na palavra de Deus. E com essa de não ler a Bíblia, que revela o propósito de Deus para nós, as pessoas começam a ir atrás de pessoas que dizem estar trazendo uma mensagem de Deus, né? São aquelas revelações instantâneas, assim como o miojo, fica pronto em 3 minutos e não precisa de esforço nenhum para ficar pronto, é só fazer o Pix, né? Agora tem essa, né? A revelação fica pronta, mas tem que fazer o Pix. O irmão uma vez me mostrou um áudio de uma pessoa: irmã, eu tenho uma revelação para a senhora, é muito forte, faz o Pix, irmã. Tem que fazer o Pix. Então, irmãos, ao invés de ficar atrás de revelações, o que eu aconselho nessa noite é que a gente deve ler a Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. As ditas profecias e revelações, elas podem não dar certo. E aí o que você vai fazer? Vai ficar com raiva de Deus? Vai virar ateu? Por causa de algo que Ele não falou, né? Que Ele não falou, porque se não se cumpriu, com certeza Ele não falou. Ele não falou, né? Eu já trabalhei aconselhamento com pessoas que muitas vezes têm raivinha de Deus, achando que Ele prometeu algo que não se cumpriu, né? Mas ninguém fica chateado com a dita pessoa que trouxe aquela conversa. Fica chateado com Deus. E eu sempre pergunto a essas pessoas: você tem certeza de que foi Deus quem falou? Não seria uma promessa humana vindo de um profeta? Mas é incrível, as pessoas ficam aborrecidas com Deus, mas não param para pensar que em nenhum momento pode ser uma falsa profecia, né?
Agora, se a pessoa tivesse firmado na palavra de Deus, se colocasse a Bíblia como regra de fé em suas vidas, não passariam por momentos de dúvidas, e nem com essa síndrome de Jacó, achando que pode segurar a perna do anjo e brigar com o anjo, e achar que não vai acontecer nada. Na palavra de Deus você encontra direção e a resposta para a sua vida. Na palavra de Deus você encontra a sabedoria do alto para poder viver. Na palavra de Deus você encontra o Cristo vivo, dando a sua vida, para que você tenha a vida eterna. Então você, meu irmão, minha irmã, só ganha ao ler a palavra de Deus. Quando ouvir a voz de Deus, seja obediente como Noé, que ao ouvir sobre o dilúvio, uma coisa que ele nunca tinha noção do que se tratava, fez tudo conforme Deus ordenou, da construção da arca até a seleção dos animais. Quando você ouvir a voz de Deus, faça como Abraão, que até o bem mais precioso, que era o seu filho, ele estava disposto a sacrificar por obediência a Deus. Tem pessoas que às vezes costumam fazer da Bíblia uma roda de bingo, vamos dizer assim. Quando tem um problema e querem uma resposta de Deus, abre e lê no primeiro versículo que salta aos olhos, achando que assim Deus está dando alguma resposta. O meu conselho é o seguinte: leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia. Voltando para a história de Jonas. Jonas pega um barco e resolve fazer uma viagem totalmente oposta à direção ao que Deus havia ordenado. Eu não sei o quanto que ele conhecia de Deus para fazer tal loucura. Eu não sei se ele tinha entendimento de que Deus era onisciente e sabe tudo a nosso respeito. Eu não sei o quanto ele sabia que Deus é onipresente. E isso o salmista já ensinava quando dizia assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol, debaixo da terra, a minha cama, tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículos 7 a 12. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como fugir de Deus. E meu irmão, minha irmã, Deus está presente. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, se você estiver no momento mais difícil da sua vida, quando você estiver sendo sacudido pelas ondas da tempestade, saiba de uma coisa: Deus está presente. Naquelas noites de preocupações, que você perde o sono, saiba que Deus está presente. Naquele leito de dor, quando a medicina já não pode fazer nada, Deus está presente. Dentre as várias decisões que Jonas tomou, e estão relatadas aqui no livro, teve uma decisão que ele demorou tomar para ter paz no seu coração. Eu vou falar dela daqui a pouco. Só para nós chegarmos lá, vou adiantar um pouquinho a história. O barco que Jonas estava navegando, vamos dizer assim, fugindo de Deus, foi atacado por tempestades terríveis. Os marinheiros começaram a jogar o que seria um peso extra no mar, e do jeito que as coisas estavam, indicava que o barco iria afundar do mesmo jeito, apesar de todo o esforço técnico que aqueles marinheiros estavam fazendo. E a partir daí aqueles homens começam a fazer as suas rezas. É aquela máxima, cada um com a sua fé, peça socorro aí, porque agora não tem jeito mais. Quem sabe o seu Deus vai atender. E com isso eles encontram Jonas dormindo no fundo do barco. Eles começam a tirar a sorte para descobrir por que aquilo estava acontecendo com eles. E a sorte cai em Jonas. E é interessante que Jonas ele é exposto através de uma espécie de loteria ali agora. Então ele é obrigado a revelar que o mal que estava acontecendo ali com eles naquele barco era porque ele estava fugindo do Deus verdadeiro, o
Criador dos céus e da terra. E resumo da história, para aquela situação se acalmar, ele pede que os marinheiros o joguem no mar, né, para que a tempestade se acalme. Isso foi feito e o mar realmente se acalmou. E agora, lá no fundo do mar, Deus providencia um grande peixe para engolir Jonas e levá-lo de volta ao seu destino. E aqui que entra o ponto que eu quero falar a respeito de Jonas. Com toda essa situação que ele estava passando, tempestades, quase que houve um naufrágio por causa dele, foi jogado no mar, agora estava numa situação nada confortável, irmãos, porque a gente imagina a baleia uma coisa enorme, mas já parou para pensar como deve ser apertado uma tripa de baleia? Pensa comigo, vamos começar a pensar aqui. Vamos deixar a classe de crianças lá atrás e vamos começar a pensar um pouquinho como adulto, que a baleia não é oca, né? A baleia tem um estômago, nem sei se chama estômago, né? Mas aquele estômago está cheio de coisas também, né? Então ele estava numa situação ali nada confortável, mas diz a Bíblia que Jonas resolveu orar ao Senhor. Depois de quantos dias? Vamos lá, vamos ver quem foi bem na classe de crianças. Oh, eu já dei a cola, né? Depois de quantos dias Jonas orou, gente? Depois de 3 dias. Olha a situação que o camarada estava passando. Olha tudo que ele estava sofrendo. E 3 dias depois, ele resolveu orar. A decisão certa foi praticamente a última coisa que ele fez. Vamos trazer aqui para as nossas vidas. Quanto que nós perdemos às vezes por não clamarmos ao Senhor? Quantas vezes, quando passamos por situações adversas, situações contrárias, a gente vai pensar em soluções, vai pensar como resolver determinados problemas, mas esquecemos de orar. Quando nada mais tem condições de dar certo, eu falei assim, agora vamos orar, né? Se nós queremos desenvolver uma comunhão, uma vida de comunhão com Deus, devemos orar. A oração é a resposta, a oração é o caminho da vitória, a oração é o caminho para a comunhão com Deus, a oração é o mais poderoso instrumento para promover a palavra de Deus. Olhando o livro de Atos e o relato da primeira igreja, nós percebemos que eles tinham experiências de vidas transformadas e o crescimento saudável da igreja, porque eles perseveravam em oração. Finalmente Jonas orou e Deus o levou de volta à praia, através daquele peixe. E agora Jonas anuncia a palavra ao povo de Nínive. Aquela palavra, aquela mensagem, ela foi tão impactante que o rei e todos os habitantes daquela cidade se arrependeram. E encontramos Jonas mais uma vez, agora vamos dizer assim, de camarote, esperando descer fogo do céu em cima daquela nação, assim como ele havia predito. É aquela máxima, vamos ver se tem profeta aqui agora. Se a minha palavra é a palavra de profeta, vocês vão ver o fogo descer, e eu quero ver de longe. Acontece que o camarote VIP de Jonas era uma cabaninha muito mal feita, que nem cobria o sol direito. E Deus agora, de uma forma milagrosa, faz crescer uma aboboreira ali, para que os seus ramos pudessem dar sombra ao profeta. Você já parou para pensar no amor de Deus? Já parou para pensar no amor de Deus? Mesmo com as nossas pirraças, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com o nosso modo de achar que somos melhores que os outros, Deus nos ama e sempre está cuidando de nós. Mesmo com o nosso ego inflado, achando que nós somos o centro do universo, Ele nos ama
e demonstra o seu amor por nós de diversas maneiras. O seu amor, irmãos, pode ser demonstrado não somente na borboleira que traz a sombra. O seu amor pode ser demonstrado na tempestade que sacode o barco. Deus está dizendo: não vá para Nínive. Deus está dizendo: não vá por esse caminho. O seu amor pode ser demonstrado mandando um grande peixe para te engolir. Ele está dizendo: eu tenho um propósito para você, eu tenho uma missão para você, eu vou trazer você de volta para o lugar de onde eu te chamei. Percebe que o amor de Deus pode ser demonstrado de diversas maneiras, não só dizendo sim às nossas orações, porque se Deus dissesse sim a cada pedido louco que a gente faz, imagina a bagunça que seria a nossa vida. Imagina a bagunça que seria a nossa vida. Voltando ao profeta da nossa mensagem, né? Deus foi tratar com Jonas agora. Aquela cidade havia se arrependido. Então Deus chama a atenção para o fato da sua misericórdia. Aquela aboboreira agora ela seca, morre, e a consequência disso é que Jonas desmaia com o sol quente. E agora Deus ensina uma lição sobre valores. Jonas, o que é mais valioso? A aboboreira ou 120 mil vidas humanas que se encontram na cidade de Nínive? O que tem mais valor? Vidas humanas ou um ramo de aboboreira que, de forma egoísta, cobria a sua sombra? Hoje nós vivemos uma terrível inversão de valores, né? Mas nós temos valores a cultivar, nós temos valores que Deus nos ensina na sua palavra, que nós devemos cultivar em nossas vidas. E aqui no livro de Jonas, nós podemos tirar alguns valores para nós. Leitura da palavra, como eu disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós temos valores como a oração, aprendemos aqui valores como a oração. Jesus uma vez disse: entra no teu quarto e ora a teu pai, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Oração. Nós temos valores como obediência a Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, e como diz o apóstolo Pedro: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Os valores que nós, cristãos, cultivamos são valores ensinados na palavra de Deus, e são ferramentas para usarmos na comunidade em que nós vivemos. E acima de tudo, esses valores foram vividos, ensinados por Jesus, que é o nosso Senhor. Que a gente possa viver a vida não como Jonas, né? Fugindo, respondendo a Deus de maneira errada, mas que a gente possa deixar o Espírito Santo atuar em nossas vidas, nos controlando, deixar o Espírito Santo nos controlar, nos conduzir, nos consolar, direcionar mesmo, a gente deixar que Ele ocupe todo o nosso ser. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar?